Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Podcast na Mesa. Nós estamos hoje no episódio número 36, gente, é inacreditável isso, já 9 meses já que nós estamos gravando aí, trazendo o conteúdo dos céus. Quantas pessoas sentaram nessa mesa foram algo assim, foi algo extraordinário e especial. E hoje também vai ser. Estou com uma convidada, gente, que deu um trabalho para trazer essa convidada aqui. Vocês não fazem ideia. Pensa numa pessoa difícil de trazer. Mas Deus foi tão grandioso, foi tão bondoso que a gente conseguiu trazer essa pessoa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ela foi meio resistente, mas... Ô, gente, peraí. Não, vem cá, não. Gente, vamos chamar a vinheta, daqui a pouco eu volto. Vem cá, não, vem cá. Voltamos, graças a Deus estamos aqui. Consegui buscar a mulher. Gente, ela tava indo embora, ainda bem que eu tranquei aquela porta. Faltou Dani. isso aqui pra eu conseguir, ó. Ainda mas Deus me segurou. bem que eu consegui trancar aquela porta, gente. E a mulher tava correndo, mas eu trouxe. Tá aqui, Vivinha, glória a Deus. Pessoal, então o episódio de hoje nós vamos falar a respeito de Cristo e os passos de seus imitadores. E quem que vai trazer a palavra hoje é a nossa amiga Daniele Brito. Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Vocês já conhecem, a gente sempre está aqui nos podcasts, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito de quem é a Dani. A Dani é filha do Brito e da Rosa. Ela tem 2 irmãs lindas, um sobrinho maravilhoso. Ela é noiva do Natan. Ela é formada em engenharia mecatrônica. Eu não sabia disso, gente. Eu fiquei sabendo agora. Ela é host aqui no Podcast na Mesa junto comigo. Convertida desde 2021, amante de leitura, ela ama ler, gente, glória a Deus por isso, porque a leitura, ela abre novos horizontes pra gente, né, e a Dani ama ler e me incentiva, isso é muito bom. Ela é mensageira do Evangelho e empresária, tem uma loja top no centro da cidade aqui, a Ágape, que é a nossa patrocinadora principal, e tem sido uma bênção de Deus também. E eu sou fã dela, né, gente? Eu falei pra você, sabe que eu sou sua fã, né? Eu sou muito fã da Dani, porque a Dani tem me inspirado. Eu falo que o Senhor uniu a gente com um propósito, isso foi bem claro. Não foi uma coisa que a gente forçou, não, uma amizade que a gente forçou, né, Dani? Sim, jamais. Foi algo que fluiu dos céus e tem edificado muito a minha vida. É aquela amizade que só agrega. Ela tem me edificado, tem sido a minha intercessora e eu a intercessora dela. Então a gente tem se ajudado. Tem semanas que eu tô péssima e ela me ajuda, ela ora por mim, ela fala da palavra comigo, a gente estuda junto. E tem semanas que ela não tá legal e a gente também, eu tô aqui com ela e vamos junto. E assim a gente tem caminhado. Então hoje nós vamos ouvir aquilo que Deus tem falado no coração dela, e que não é pouca coisa, é muito, gente, viu? A palavra é com você, Dani Brito! Amém, gente. Vai orando aí por mim, porque tá difícil aqui, viu? Tô muito nervosa. Falar dos outros é fácil, né, Mari? Nossa! A gente tá aqui sempre entrevistando outras pessoas, e quando tá só eu e a Mari, a gente tá falando sobre algum assunto específico, mas nunca somente sobre uma de nós mesmas, né? Uhum. Então eu vou contar um pouco da minha história aqui, para vocês conhecerem um pouco mais de mim. Eu lembro que no primeiro episódio do nosso podcast a gente começou com o tema onde tudo começou, né? Então agora, semana passada a Mari falou um pouco sobre ela, hoje eu vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho 29 anos, em junho agora eu completo 30 anos. Já tô assim, amedrontado por essa idade, né? Porque diz que 30 é a idade do sucesso. Nossa, 30 eu preciso de 2 meses para chegar lá. Virada de chave. Amém. E eu cresci num lar. Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, meu pai ainda era católico. Uhum. Minha mãe ia para as festas, ele ia menos. Então já tinha um casamento meio que desigual. Tá. Ela ia para as festas e ele ficava em casa com a gente. Uhum. Ia para a igreja católica. E depois ele começou a ir numa igreja evangélica. E depois de muito tempo, acho que depois de uns 1 ano, 2 anos, aí minha mãe começou a ir com ele também. Ai, que legal. Foi quando seu pai ia, assim, esporadicamente na igreja? Assim? Ele ia, ele tinha até algumas funções na igreja. Olha, que na bacana. igreja que a gente ia lá em Alto Alegre. E aí, quando ele começou a ir, eu e minha irmã também começamos a ir. Uhum. E aí a gente...
mais influenciou minha mãe do que meu Que pai. idade você tinha? Eu acho que tinha uns 7 anos, amiga. E minha irmã uns 9. Entendi. E a gente ficava falando pra minha mãe, mãe, vamos. Acho que de tanto a gente assistir, ela acabou indo, também se batizou lá. Só que eu lembro deles dois orando no pé da cama, um de cada lado, né? E eles também sempre falavam pra gente orar e tal. Mas é aquela coisa, né? Não adianta ir pra igreja e não conhecer a Cristo. E ter fé, talvez, numa religião, saber que Deus existe, mas ter fé na religião e não conhecer a pessoa e o caráter de Deus, né? Diferente, né? É totalmente diferente. Então a gente cresceu nesse lar desse jeito. Eles não tinham a prática do relacionamento com Deus, a não ser esses momentos de oração no final do dia e no início do dia. Era uma prática mais tipo religiosa. Isso, que talvez a igreja ensinava um pouco, tá? Mas eu não via eles lendo a Bíblia. Entendi. A Bíblia até ficava aberta lá em cima da cabeceira, Salmo juntando 91, poeira. 23. Mas não existia um relacionamento assim profundo que a gente poderia falar que eles conheciam, né, o caráter da pessoa de Jesus Cristo. Então, isso aí foi indo e aí eles começaram a brigar muito. Isso aí começou no início da minha adolescência, eu tinha uns 11. E aí eles começavam a brigar muito, brigar. Eu lembro de um tempo, Mari, que eles pararam de se falar. E eu e minha irmã eram as mensageiras. Dani, vai lá e fala pra sua mãe isso. Oh, meu Deus. Mãe, pai mandou te falar isso. Aí voltava com a resposta, pai, ela mandou te falar isso. Eu nunca esqueço isso. Aí eu lembro disso aí e tal. Oh, Deus. Não, é pra acabar. E aí nisso a vida foi acontecendo, né? Aí aconteceu vários tipos de problema, com suspeita de traição de ambos os lados. E foi, assim, uma coisa bem, bem ruim de se viver. E nisso aí, quando eu tive 14 anos, eu tinha 14, e minha irmã tinha 15 para 16, eles decidiram se divorciar. Tá. E aí eles se divorciaram, e depois que eles se divorciaram, é que eu ganhei o mundo mesmo. Eu ia na igreja antes deles se divorciar, eu ia mais pra minha mãe deixar eu sair depois. Entendi. Do que mais por causa de Jesus. Então, aí eu ganhei o mundo com toda a potência. Eu só não usei droga, gente. Você resolveu ir mesmo? Falar, eu fui. Mas você acha que foi porque assim, você sentiu, como estava tudo muito confuso, você teria uma liberdade maior ou porque você ficou revoltada? Amiga, eu acho que não foi nenhuma das situações. Eu acho que eu tinha a sensação que o mundo me preenchia de alguma forma. Por exemplo, eu chegava lá nas festas, todo mundo conversava comigo. Entendi. Você querendo ou não, você ficava um pouco popular, porque você conversava com o outro. Tá. Vai ter tal festa ali, vamos, Dani, vamos. E assim, eu era menor ainda. Eu tinha entre 13 até eu fiquei nisso aí até os 26. Nessa fase, assim. Então, eu ia muito para as festas, eu ia para social, eu ia para rodeio, eu ia para tudo que você imaginar. E bebia muito. E eu lembro que um dia meus pais já se separaram, né? E aí eu cheguei um dia em casa e tinha uma amiga que ia dormir lá. E aí ela saiu com o namorado e falou assim, Dani, daqui a pouco eu volto. Ela deixou eu em casa, falou, daqui a pouco eu volto, deixa a porta aberta. A hora que ela me falou isso, a hora que eu fechei a porta, eu não lembrava mais nem onde eu tava. Eu sei que eu entrei pra casa, tranquei a porta de casa e fui pro banheiro fazer xixi. No que eu fui fazer xixi, ali eu dormi. Verdade. Ali eu dormi, apaguei. E aí eu tranquei a porta do banheiro também. Nossa. Não, aí vai vendo, a coitada começou a chamar, e tipo assim, isso era 4h30 da manhã. Meu Deus. E ela chamava, Dani. E eu, meu Deus, né? Tava lá em outra galáxia. E minha mãe acordou com esse barulho. Minha irmã, eu não lembro se ela tava lá ou tava na casa da namorada, eu acho que só estavam nós duas, eu e minha mãe. E aí ela batia na banheira, batia. Dani, meu Deus, cadê você? E aí eu lembro que quando eu consegui abrir a porta, ela viu o estado que eu tava, muito bêbado, acho que eu tinha 16 anos ainda. Pensa, filha menor com 16 anos nessa fase. E aí ela começou a chorar. Eu bêbada, eu lembro disso. Eu lembro que ela começou a chorar, falou que ia conversar com meu pai, porque ela não entendia por que eu tava fazendo isso. Porque eu tava bebendo e tal. Tipo assim, ela falava assim pra mim, o que tá faltando na sua vida? Pra você tá fazendo uma coisa dessa. E aí eu não entendia nada. Eu, mãe, relaxa, tudo bem. Eu ficava assim, relaxa, tudo bem. Nossa, amiga, mas foram dias muito ruins. E assim, na minha casa não tinha paz. Não tinha paz. Aí eu lembro que depois que meu pai foi embora, a gente teve que se mudar para outra casa, porque eles precisavam dividir a casa que eles moravam. E aí a gente mudou para casa que eu morava antes de mudar aqui para Penápolis. E assim, a gente passou muita situação complicada naquela casa,
porque a casa era bem menor do que a gente tinha, então minha mãe deixou muitos móveis para fora. Entendi. E nisso veio a chuva e estragou metade dos móveis. Eu lembro que a casa não tinha forro. E aí eu lembro que um dia teve um vento tão forte que eu lembro das teias se mexendo na hora que você olhava para cima. E aí, tipo assim, você não tinha proteção de lado nenhum, parecia. Eu tinha esse sentimento. E aí, nisso aí, a minha mãe conseguiu... ela trabalhava muito para poder melhorar a situação da casa. E a gente não queria ajudar ela em nada. E você tava com que idade? Nisso, eu acho que eu já tinha uns 18. Eu tinha uns 18. 18, 19. E aí, tipo assim, vivendo num lar de paz, a única coisa que eu não queria era ir pra casa. É aquele lugar que você não se sente bem. E nisso aí, a gente comprou um carro. E aí o carro também começou a dar briga dentro de casa. Porque eu lembro que depois minha irmã se engravidou e quis parar de pagar o carro. Aí ficou pagando só eu e minha irmã, eu e minha mãe. E a minha mãe também já não queria mais, não queria abastecer, não queria mais fazer nada, só queria andar, porque ela já pagava a parcela. E aí nós entramos no consenso e falamos assim, vamos vender. Ela tava 9 parcelas para pagar, olha só, do carro. Aí decidimos vender e ficamos sem carro. E tipo assim, aí tudo começou a ser ainda mais difícil. A casa não tinha garagem, os muros estavam quase caindo, foi só por Deus. E aí, no meio disso tudo, quando foi em 2021, eu tinha 26, eu comecei a perder o sentido da vida. Porque, tipo assim, eu já tinha ido viajar, eu tive a experiência de ter um carro, eu tive a experiência de namorar pessoas, eu tinha meu sobrinho já. Só que assim, não tinha sentido a vida pra mim. Não tinha completude, né? Não, tipo assim, eu chegava das festas, deitava e falava assim, meu Deus, tem algo ainda faltando, tem algo ainda faltando. E aí eu comecei a vigiar a minha vida, né? Falar assim, Deus... Porque, tipo assim, querendo, eu não conhecia um Deus à distância, mas eu conhecia um Deus. Então, eu falei assim, eu orava, né? Falava assim, Deus, o que tá acontecendo? Tipo assim, eu não quero tirar minha própria vida, mas eu não tô vendo sentido pra ficar aqui. Parece que eu não sirvo pra nada, parece que ninguém me ama. E, tipo assim, parece que a depressão, ela ataca nessas áreas, né? Ninguém te ama, você é um peso, você não serve pra nada. E nisso aí eu fiquei, tipo assim, eu acho que uns 2 meses. E, tipo assim, só me via pensamento de morte, porque eu não estava longe de Deus. Eu não conhecia Jesus, então para mim era algo muito complexo falar assim para mim que eu conhecia um Deus, mas eu só via esse Deus de longe. Não conhecia um Deus que poderia me dar um amor que essa necessidade de morte ia embora. E aí um dia eu orando, falei assim, Deus, eu não aguento mais. Tipo assim, se o Senhor realmente existe, me dá um sinal. Porque eu não aguento mais viver essa solidão, né? Tipo assim, milhares de pessoas em volta, mas ainda estou na solidão. Entendi. Então aí, Deus falou assim no meu coração, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dentro de mim, né? Como aquele testemunho interior. Deus falou assim pra mim, calma filha, isso vai passar. Olha. Só foram essas palavras, breves palavras. Aí, tipo assim, eu comecei a dizer, meu Deus, é verdade, ele existe mesmo. Ele existe mesmo. Então, assim, é que nem eu falo, eu já falei várias vezes aqui no nosso podcast, Mari, eu encontrei Cristo no quarto. Porque eu estava numa necessidade e eu não sabia onde buscar, a não ser no meu secreto. Então, assim, muitos dos meus problemas hoje, graças à minha conversão que foi daquela forma, eu resolvo orando. Glória a Deus. Que nem sobre aquele assunto daquela semana que foi para você que eu pedi confirmação. Sim. E assim, é muito bom você entender que você tem uma pessoa que sabe o teu futuro e que você pode consultar ela. Ele tá ali te aguardando, né? Ele tá ali te esperando. Então, assim, é muito bom você ter o Espírito Santo como seu amigo. É verdade. Não só aquela pessoa maioral, soberana, que você tem que falar em todos os tipos de idioma para você chegar perto da presença dele. É algo muito simples. Só depende da nossa ida, né? Da nossa vontade de buscar. Então, foi aí que começou a minha caminhada com Cristo. E nesse meio do caminho aí, eu conheci o Thiago Brunet na internet, claro. Ainda não foi pessoalmente. Mas e logo assim, ele vai sentar nessa mesa. Em nome de Jesus. E assim, ele me ensinou muita coisa. É que nem o Thiago fala, eu não tenho seguidores, né? Eu tenho alunos. E ele me ensinou assim, eu já tinha tentado ler a Bíblia antes de me converter,
E eu não entendia nada. Tipo assim, que história é essa? Por que eu tô lendo isso? Não tem sentido nenhum. E aí ele começou a me ensinar outras formas de você querer ler e entender. Então foi onde eu comecei a assistir muita pregação, porque uma das pregações que eu assisti dele, ele falou assim, se você não entende o que você está lendo na Bíblia, começa a assistir pregação. Então nisso, tipo assim, eu assistia coisa de 3 pregações por dia, depois que eu chegava do trabalho. Então, tipo assim, depois das 7 da noite, que antes eu fazia alguma coisa, eu comia, ou ia treinar alguma coisa, aí eu ficava até umas 9, 10 horas assistindo pregação. E nisso eu ia anotando. E nisso meu relacionamento com Deus começou a crescer muito, porque aí eu acordava cedo para fazer devocional. Porque eu queria fazer o quê? Eu queria saber quem era a pessoa de Cristo. Porque não adianta eu falar assim para você, eu sou cristã, eu me converti, se eu não sei quem é Cristo. O que acontece na nossa geração hoje é o seguinte, eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia. Ai, porque eu não entendo. Então, como você pode dizer que você é cristão? Se você não conhece o caráter de Jesus que está escrito aqui na Bíblia. Então, não tem como a gente falar uma coisa e fazer outra. O cristianismo, ele vem se revelando da maneira que a gente precisa ter um relacionamento com Deus. E uma amiga me falou outro dia, o Mari, que daqui a um tempo só vai permanecer aqueles que têm relacionamento com Deus. Então, aqueles que estão no raso, que estão ali no superficial, não vai aguentar a pressão que vai ser daqui para frente. Igual, eu acho que, se eu não me engano, é Mateus 7 que fala, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entram lá no reino de Deus. Ele vai falar, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, né, enfermos. Aí ele vai falar, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Ou seja, mais importante das obras que você faz é o relacionamento que você tem. Exatamente. Ele quer te conhecer, ele quer que você conheça ele também. Exatamente. Então, assim, foi nisso que eu consegui aprender quem era a pessoa de Cristo, né? Porque eu ouço um louvor, Mari, que fala assim que o que mais Deus poderia nos dar além de Cristo? Nossa. Porque o caráter de Deus, ele nos é apresentado em Cristo. Então, se eu quero conhecer a Deus, quem que eu preciso conhecer? Jesus Cristo. Então, a pessoa de Jesus Cristo está revelada em todos os evangelhos. Muitos passos também está escrito nas cartas de Paulo. E a nossa caminhada com Cristo, ela tem início, meio e fim. O início é a nossa conversão, o meio é a gente viver no relacionamento para ir daí suportar o fim, que é o futuro, que é a eternidade. Então, se a gente não se relaciona com Deus, como a gente vai saber o nosso próximo passo? Como a gente vai saber o que a gente tem que fazer? Como a gente vai saber as pessoas que eu tenho que chegar perto ou não? Eu vou contar aqui o nosso testemunho, né, Mari? A gente já falou sobre isso aqui, como foi que aconteceu? Acho que no começo só. Então, eu tava um certo dia lá em casa, né, Mari? E aí eu segui a Mari no Instagram, não tinha o WhatsApp dela, não era minha amiga íntima, só tinha o Instagram dela. Só se via de longe, oi e tal, tchau, né? Tchau, obrigada, Deus abençoe. E aí, eu faço alguns vídeos, né, falando uma mensagem na internet, e a Mari também faz. Só que sempre me admirou a forma dinâmica como ela fala. Ela compara certas coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, e fala sobre isso comparando com a palavra. Eu acho isso maravilhoso, porque não é a minha dinâmica. A minha dinâmica é algo totalmente diferente. Então, eu acho super interessante. Aí um dia, eu comecei a pensar nela. Eu falei assim, nossa, ela prega de uma forma interessante e diferente, né? A dinâmica dela é diferente. Eu falei assim, eu só preciso falar isso pra ela. E eu fiquei nisso aí, ó. Enquanto eu não falei, o negócio não andou. Aí, certo dia, eu cheguei e falei assim, eu vou mandar mensagem pra... Eu só tinha o direct. Instagram. Então, eu fui lá no direct e falei assim, Mari, ó, a maneira como você fala de Cristo é uma maneira única. E eu tô passando aqui pra falar pra você que não é pra você parar. Não para, porque é muito especial a forma como você fala de Cristo. Sumi. Depois ela me respondeu. Quanto que você respondeu, amiga? Você é melhor nisso. Eu falei assim, né, que como é importante a gente orar pedindo a Deus para que nós sejamos resposta de oração na vida de alguma pessoa, né? E naquele dia a Dani foi resposta de oração para mim. Então, eu havia feito uma oração pela manhã para Deus e confrontada, acredito que o diabo lança setas na nossa mente para tentar nos neutralizar nas áreas que o Senhor está querendo nos usar ou já está nos usando, né? E aquele dia eu estava me sentindo inútil no reino de Deus. E eu falei, Senhor, eu acho que tudo que eu tô fazendo é tão sem sentido, esses vídeos, é totalmente sem sentido, essas coisas que eu tô fazendo, acho que eu não devo parar, porque não tem sentido nenhum, acho que não tá atingindo ninguém, eu acho que isso não tá gerando nada,
e eu não sei, eu vou parar. A não ser que o senhor me mostre o caminho, eu vou parar. E, enfim, orei, uma oração simples para Deus, né? Meio em confronto, né? E naquele mesmo dia, era de tarde, eu estava com meu filho no parquinho, lembro? E aí eu vi que a Dani havia me mandado mensagem no Instagram. E eu lembro que aquela semana ia ter algum evento na igreja a respeito de família, pais, filhos, criação, e ela estava ajudando a organizar. Falei, bom, a Dani deve estar mandando alguma coisa para me chamar, talvez, né? Enfim. Porque igual a gente não tinha vínculo nenhum, então eu achei que o assunto ia ser restritamente algo da igreja, né? E aí, para minha surpresa, não. Era Deus enviando a resposta através da vida da Dani. E foi muito pontual. Era o que eu estava precisando ouvir para continuar, retomar aquilo que Deus havia colocado no meu coração e o diabo estava querendo tirar. Então, dali para frente, né, Dani? Aí a gente ficou um tempo sem conversar, Dani um pouco aí adicionou no WhatsApp, né? Aí a gente voltou a se falar e aí já tinha esse projeto do podcast no meu coração e ela também tinha, nós não sabíamos. E aí eu comentei com ela falou, nossa, só vamos. Na hora, ela falou, só vamos. É o que eu sempre quis. Falei, então, aí ela falou, não, mas vamos orar primeiro, vamos ver se isso é de Deus mesmo, vamos jejuar. E final de semana a gente volta a se falar. Vamos ver o que Deus vai falar. E quando a gente voltou a se falar, Deus já tinha dado o nome, a Dani já fez logo, já fez tudo, aí já abrimos o Instagram e as coisas fluíram e estamos aí, 9 meses aí, nessa vibe para a glória do Senhor. E nesse tempo, Deus tem aumentado esse laço nosso, né, Dani? Com certeza. E a gente vê que a nossa paixão, nosso amor pela palavra é que tem nos unido cada vez mais. Então, às vezes, o dia que eu estou um pouco mais fraca, a Dani já me manda uma pregação, já me manda um versículo, já põe estudo, plano de estudo para a gente fazer junto. E isso tem sido uma benção, glória a Deus, né, Dani? Como Deus é maravilhoso. Sim, e o diferencial também na nossa caminhada é se unir com pessoas apaixonadas por Cristo. Porque também você é um novo convertido, você de repente encontra, né, um templo para poder ir, uma igreja, e chega lá, você se alinha com pessoas que são crentes frios. Um fraco você vai matar sua fé, vai matar sua conversão. Então, a gente precisa entender que tem pessoas que falam assim, ai, Dani, você tá indo no primeiro amor. E que isso nunca cabe. A ideia é continuar assim mesmo. Gente, desde quem estabeleceu essa regra falando que o primeiro amor tem que acabar? Nossa. Eu acho absurdo que nem crente que fala que tem 20 anos de crente, mas o verdadeiro amor o primeiro amor é assim mesmo. Tá, mas qual que é o segundo amor, então? Isso daí tem já o primeiro é e o último? A fé, então, da pessoa, isso? Não, é criar um conformismo? Não dá, eu não aceito, Mari. Tá repreendido, eu não aceito, Jesus. Por quê? É que nem eu tava falando, quando eu encontrei aquele Cristo que foi me apresentado na minha oração, aquele Deus, aquele pai que a gente nunca teve, não é possível a gente falar assim, que esse amor vai se esfriando e vai acabando. Não é possível. Porque se você deixou esse amor acabar, a culpa é tua mesmo. Porque o primeiro amor, ele não tem que acabar. O primeiro amor, ele tem que se aperfeiçoar e cada vez aumentar. Porque se nós conhecemos a Cristo, a gente tem que fazer o que depois? Anunciar Cristo para as pessoas que precisam. Assim como o autor da vida chegou na minha vida, ele também tem que chegar na vida das outras pessoas. Porque quando a gente conhece Cristo, a gente faz o quê? A gente vem para a luz, onde a gente habitava no caminho da escuridão, e Cristo vem e nos dá a luz. Então parece que quando você encontra Cristo, as escamas dos seus olhos caem e você realmente enxerga o que é a vida. Né? Comigo foi dessa forma. E a tendência, eu acredito que você compartilha da mesma opinião. Quando a gente conhece Cristo de fato, a gente quer conhecer cada vez mais. Exato. A gente não quer parar, a gente quer saber mais da Bíblia, a gente quer orar mais, quer estar mais perto dele, quer estar mais... É igual quando a gente está apaixonado mesmo, né? É uma paixão. A gente quer o tempo todo estar junto da pessoa amada, a gente quer saber tudo da pessoa amada, a gente quer agradar a pessoa amada ao máximo, porque a gente está apaixonado, a gente não vê a hora de estar junto de novo, a gente não vê a hora de compartilhar um momento perto de novo. Então, assim, agora, é óbvio, né, Dani? Se você deixa de ligar para a pessoa, se você deixa de cultivar esse amor, ele vai esfriar. Então a culpa não é de Deus, certeza. A culpa é tua. É igual a Dani falou, a culpa é tua, né? É tua. Então, assim, é algo que a gente não consegue explicar, né? Quando a gente tem esse impacto, esse encontro com Deus, a gente não consegue explicar. A gente só sabe que a gente sente um amor e que pra gente agradar a Deus, a gente precisa fazer a vontade dele. Com certeza. Então a gente precisa o quê? Depois que encontra Cristo, descobrir o nosso propósito.
Então a gente precisa ir em direção a isso, e a única pessoa que vai revelar isso é Deus também. Então a gente muitas vezes não consegue explicar o que é que nós sentimos, né? Que a gente abre mão da vida passada e decide viver aquilo que Deus vai nos entregar, aquele novo, né? Eis que tudo se fez novo quando a gente encontra Cristo. Então existe essa diferença, né? Então a gente precisa entender que quando a gente se converte, a gente precisa descobrir a vontade de Deus para nossa vida, para que a gente venha abrir mão do passado. Não é postar lá nas redes sociais, eu nasci de novo, se batizando, e no mesmo dia você fazer tudo que você fazia antes. Então, assim, o amor de Cristo, ele nos constrange a ponto de a gente querer abandonar isso. Não precisa a Mari vir me contar. Ai, Dani, você se converteu agora, ó, você não usa tal roupa, você não bebe, você não... Não, o Espírito Santo, aquele que habita em você, ele vai testemunhar através do teu Espírito, para que você não venha mais querer essas coisas. Porque isso é algo natural do Espírito Santo, é ele te convencer da verdade, da justiça e do juízo. Então, foi isso que eu encontrei quando eu me converti. Você falou aí, né, Mari, que eu sou amante da leitura. Gente, antes de Cristo, eu não gostava nem de ler. Olha só, sério? É sério. Passou a gostar depois que você conheceu Jesus. É sério, porque eu não entendia nada do que eu lia, eu me dava sono e você não quer forçar, né? Porque a leitura, se você no início não forçar aquele hábito, vai te dar sono e você vai querer dormir mesmo. Então o que aconteceu? Eu falei assim, não quero nem saber se eu gosto de ler ou se eu não gosto de ler. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler livro, eu vou me aprofundar em quem Deus é. Amém. E aí comecei a ler. Aquele aplicativo YouVersion, nossa, já engoli não sei quantos mil planos daquele lá. A Bíblia eu li, comecei a ler lá. Ai, que legal. Numa versão, uma linguagem um pouco mais simples de entender, que era NTLH. Aí depois eu comprei essa daqui, gente, essa Bíblia aqui é ótima, ó. King James, né? Ela é maravilhosa. Ela é bem profunda para você entender também o significado de cada coisa. E aí eu comecei a mergulhar. Então hoje o que eu mais amo fazer é ler. Se eu puder não fazer nada e só ler, eu amo. Outro dia eu estava falando para a Mari, nossa, como que eu amo ler a Bíblia. Parece que quando a gente pega a Bíblia para ler, é a melhor hora do nosso dia. Tem que se esvaziar, né, Dani? Não é, tipo assim, ó, a sua ansiedade vai embora, a sua depressão vai embora, os seus medos vão embora. Por quê? Aqui você está conhecendo a obra do Criador, aquele que te criou, aquele que desenhou cada história que está aqui, ó, planejada por ele, e a sua também está nas mãos dele. Então aqui você se entrega, né? É aquele poder do descanso que somente Deus dá. Então, que a gente consiga entender que a gente não pode ficar sem ler a Bíblia. A gente não pode ficar sem ler a Bíblia, a gente não pode ficar sem orar, a gente não pode ficar sem jejuar a Deus, porque o Senhor, ele é magnífico, grandioso, mas o relacionamento com Deus é muito simples. E depende de mim e de você tomar essa decisão de fazê-lo. Porque como eu vou conhecer Cristo, como eu vou saber o que ele gosta, como eu vou saber o que ele não gosta, se eu não me aprofundar em quem ele é? Não adianta eu falar, eu sou apaixonada por Cristo, mas eu não sei nem não conheço ele, não conheço ele, não conheço nem os milagres que ele fez, nem aquilo as promessas que ele me fez através da Bíblia. Engraçado, Dani, que a gente tem visto assim como tem crescido o número de cristãos, né? Assim, de uma maneira estrondosa. Sim. Mas a gente tem percebido que isso daí é só um estufamento, né? Porque aumentou a proporção, mas não mudou muita coisa no contexto nosso, da nossa sociedade, né? Porque quando a gente tem uma mudança, uma conversão genuína, muita coisa tem que acontecer de dentro para fora. E isso reflete dentro da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, enfim, na nossa nação. E uma das coisas, as pessoas banalizarem o que significa ser cristão. Cristão significa ser pequenos cristos. E quem é Cristo? Já começa por aí. Como é que você pode se denominar um cristão, que seria um pequeno Cristo, se você nem sabe quem é Cristo? E como você vai descobrir quem é Cristo? Tendo relacionamento com ele, igual a Dani falou. Comendo palavra, lendo livro, conhecereis a verdade você libertará. Né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A gente precisa ter uma mudança de mentalidade pela palavra. Então é pela palavra. Então, se você não gosta de ler, sinto muito. Mas você vai ter que mudar já essa sua prática, porque é lógico que ressalva aqueles que não sabem ler, né? Tudo bem. Sim. Mas tem a Bíblia também que dá pra gente ouvir, né? Hoje em dia não tem mais nem essa dificuldade. Você coloca o áudio da Bíblia lá e você pode ouvir a Bíblia inteira, né? Sem precisar ler. Então, não tem mais desculpa, né, Dani? Não tem.
Não tem desculpa. Não tem. E Cristo, ele é algo tão maravilhoso que Deus nos deu, porque assim, se a gente quer conhecer a glória de Deus que está escondida, a gente tem que acessar o portal que é Cristo. E Paulo, ele fala de Cristo de uma maneira tão amorosa, né? Então, ele exorta, mas também ama. Então, ele quer falar do amor de Cristo para as pessoas. Ele quer falar daquele amor que constrange. Ele quer falar daquele amor que nos foi apresentado lá na cruz, para que as pessoas venham abrir mão do pecado e escolher o caminho de Cristo. Então, Cristo, para mim, é tudo. Eu falo, quando eu estou no momento com Ele, ali para mim, você esquece de dívida. Você esquece de tudo, gente, todos os problemas. Se esvazia totalmente, né? Sim, por isso que o ideal da nossa vida é que a gente acorde e coloque tudo nas mãos dele. Porque o nosso dia vai ser mais tranquilo. É verdade. Agora você já acorda atrasado, nem lembra que Cristo existe, nem faz uma oração. Reclamando da vida. Chega no serviço reclamando, chega no serviço condenando a empresa, condenando o patrão, condenando a sua vida. Então, assim, gente, Cristo... ele é manso e humilde, então a gente precisa ser como ele. Eu sou cristão, mas eu não sou manso, não sou humilde, não tenho domínio próprio, não tenho amor, não tenho felicidade, não tenho nenhum dos frutos do Espírito Santo. Como você pode falar que é cristão? Né? É complicado porque Paulo, ele fala em Gálatas o que os frutos do Espírito traz. E somente uma pessoa que tem um relacionamento profundo com Cristo, ela vai ter acesso a esses poderes que o fruto do Espírito Santo traz. Senão, não traz. Não traz. Tendo relacionamento é quase impossível, minha amiga. É difícil. Porque a gente tem que abrir mão do nosso eu. A gente precisa se esvaziar. A gente precisa esquecer quem nós somos. Ah, mas como que eu vou abrir mão da minha vida? Ué, como é que você canta aquele louvor a ele? Perdendo tudo por amor e com alegria. Meu Deus. O Senhor falou muito comigo mês passado, falando assim, você tem feito aquilo que você canta? Você tem feito aquilo que você fala? Porque senão não adianta nada, gente. Não. Deus não recebe. Eu tô aqui, tô adorando, não sei o quê. Hipocrisia. Mas, que nem a Mari falou, sai daqui que eu nem te conheço. É forte, hein? É forte, gente, porque tipo assim, Cristo... Pensou você ter feito várias obras da sua vida aí, cristã, né? Ela falou, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu não saía da igreja. Eu fiz isso, eu fui do ministério infantil, eu fui do ministério não sei o quê, fiz isso, aquilo outro. Tudo bem, mas eu não te conheço. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Então, ou seja, o princípio de todas as coisas é relacionamento com Deus. Exato. Então, é a primazia, é você e Deus. Porque não adianta nada você fazer todas essas coisas. Às vezes ele nem te mandou fazer isso. Às vezes ele mandou você ficar na tua casa cuidando dos seus filhos. E você quis ganhar o mundo e não era para você ter feito nada daquilo. Então a gente só conhece aquilo que a pessoa gosta ou quer que a gente faça quando a gente se relaciona com ela. Não adianta eu chegar aqui e vir com um bolo lindo, maravilhoso para Dani. Um bolo trufado de laranja com chantilly e noz moscada. Misericórdia. Mas que ninguém gosta disso. Aí, nossa, eu coloco o bolo assim, achando que, meu Deus, sucesso. A Dani vai amar. Ela fala, nossa, mas eu nunca curti esse negócio. O que você inventa com esse bolo aqui? Por quê? Porque eu não tenho relacionamento com a Dani, não conheço a Dani, não sei os gostos dela, mas eu acho que aquilo vai agradar ela. Por mais que demandou tempo, por mais que eu caprichei, mas não é o gosto da Dani, ela nunca pediu para fazer um bolo desse. Então não adianta a gente achar que está agradando a Deus se a gente não conhece Deus. Né? Então, assim, a gente só vai saber o que de fato simples, ele quer que a gente amiga. faz. Igual, não foi assim que eu conheci a Dani? Eu fiz uma pergunta para Deus, é isso mesmo que o senhor quer que eu continue fazendo? Para mim não faz sentido gravar esses vídeos, não faz sentido. É isso mesmo? Fala para mim. E Deus usou a Dani para responder. Agora, às vezes às vezes não era para eu continuar os vídeos, se não fosse para eu continuar os vídeos, ele ia usar uma pessoa e falar, não faço os vídeos, eu não quero. Então, se a gente se relaciona com o Senhor, ele vai pontuar o que ele quer e o que ele não quer que a gente faça. Onde a gente tem que ir e onde a gente não tem que ir. Então, por isso que o relacionamento é importante. Por isso. Com certeza, amiga. Uma vez existe uma pregação do Tiago que ele foi convidado para jantar na casa de uma pessoa, ou almoçar na ele. Aí que essa pessoa parou a vida para cozinhar para o Tiago. E ele falou que ele ia cozinhar. Aí ele falou assim, mas eu vou fazer uma dobradinha. Eu vi. Você viu? E ele falou assim, não, ele vai amar, não sei o que. Meu Deus do céu. A hora que ele abriu a panela e era dobradinha.
Ele tá perguntando, não tem outra coisa, um ovo, qualquer Tem um ovo frito pra mim? alguma coisa, porque não dá, não come. Aí a pessoa fica indignada, como que você não gosta? Gente, mas quem que gosta é a pessoa, não é o Perguntasse Thiago. antes. Não é simples assim. Então a gente precisa entender quem Deus é. Não é, por exemplo, a Mari ela tem um propósito. No seu eu vou fazer o mesmo da Mari. Gente, não é assim que funciona. Somos chamados para propósitos específicos. Né? Tanto na nossa casa, como lá na rua, como em qualquer outro lugar. A gente precisa traçar os nossos objetivos, traçar os nossos sonhos e viver em função daquilo que Deus escolheu para nós. Né, Mari? Com certeza. É muito importante isso, é muito profundo e não adianta a gente ficar da boca para fora falando, eu amo Deus, eu vou na igreja todo domingo, eu tomo a Santa Ceia, eu isso e aquilo. Gente, mais do que a gente criar ritos, né, religiosos, esses rituais que são importantes, a gente tem os momentos, sim, a gente tem que ir na igreja, a gente tem que, né, cultuar o Senhor, a gente tem que tomar Santa Ceia com os irmãos, tudo isso é importante, mas o mais importante é quando tá só você e ele no seu quarto. Ou quando você está lavando a sua louça e mistura as suas águas, as lágrimas com as águas lá da louça, não sabe mais o que é o quê, entendeu? Isso é mais importante. 2 oceanos. Isso é muito mais importante, muito mais profundo e muito mais lindo do que qualquer outra coisa. E lembrando que quando a gente fala de ser cristão, de seguir a Cristo, a gente tem que lembrar o que Cristo veio fazer. E Cristo, ele era Deus soberano, entronizado, e ele se despiu de toda a sua glória para fazer o quê? Servir. Ele veio servir, se colocar na menor dos menores lugares na terra para poder nos ensinar que o menor será maior, que o que serve será servido, que o que se humilha será exaltado. Então, o reino de Deus é totalmente diferente do que a gente vê pregar por aí. Mas como a gente descobre isso? Palavra. Debruçar na palavra, orar, mostrar, pedir revelação do Espírito Santo, ele vai revelar isso para nós. Então, às vezes, você acha que um pregador top que prega para 15 mil pessoas é um cara bem sucedido na fé, mas às vezes aquele irmão que está lavando o banheiro é muito mais que ele, porque tem uma vida real com Deus. É isso mesmo. Outra situação também, Mari, que a gente vê hoje em dia é que tem gente que nem sabe o que está pregando. E pra gente entender se aquela pessoa tá falando a verdade ou não, se a gente não tiver base bíblica, a gente acredita em tudo que a pessoa fala. Então a gente precisa saber o que está escrito aqui, para quando alguém chegar em você e falar sobre a palavra de Deus, você falar assim, nossa, mas eu li lá, não era assim, não. Era diferente. Fora do contexto. Que nem a gente vê umas igrejas aí modernas, né? Que tá totalmente ao contrário do que está dizendo a Bíblia. Nossa, meu Deus. A pessoa, ela prega a santidade, mas ela fala que ser homossexual é normal. Então. É normal, é um hábito, Deus me aceita dessa forma. Por isso que fala a Bíblia que no fim dos tempos, né, virão falsos profetas que enganarão a muitos. Né? E enganarão a muitos quem? O povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus perece por não conhecer a palavra. Exato. Então, qualquer pessoa que venha com uma falsa religião, uma falsa fé, vai enganar, vai te levar. Porque você vê, às vezes, sinais, prodígios e maravilhas, mas vamos combinar? O diabo, ele usou a palavra para tentar Jesus no deserto. Ele conhece a palavra também. E a gente vê também na época lá Moisés, que foi o libertador do povo do Egito, ele veio, né, para Faraó e ele fez vários sinais de que o poder de Deus estava sendo manifesto na vida dele. Mas os magos vieram e fizeram também. Então a gente tem que tomar cuidado que, paralelo ao reino de Deus, tem a questão do reino, né, de Deus, tem também paralelo com Satanás, com seus demônios, que também têm poderes. Não tanto quanto os do Senhor. Porém, eles também fazem sinais, eles replicam aquilo que o povo de Deus faz. E aí, se você não tiver discernimento espiritual, que é um dom de Deus que você busca naquele dia a dia com o Senhor, você vai ser levado. Aí chega um rei da profetada, fala um monte de miséria para você, faz sinais, fala, uau, esse cara é Deus purinho. E às vezes é o capeta purinho ali, disfarçado, né? É um lobo disfarçado de ovelha, e você vai sendo levado. Cuidado, gente. E a única maneira de a gente poder estar blindado disso, Dani, é conhecendo a palavra. Exatamente, amiga.
E tem muita gente caindo nisso hoje, né? Nossa, E o tem. curioso é a gente saber que o diabo, para fazer as coisas que a religião dele, né, determina, ele replica tudo o que os crentes Tudo. fazem. Ele só copia. Como que ele é miserável, né? Só copia. Ele quer ser tão soberano, mas ele só faz a cópia daquilo que Deus já fez. Porque Deus ele quis criou. a glória de Deus para ele, para si. Então, ou seja, então ele quer tudo para ele, né? Então ele fica, como ele vê aquilo que Deus faz é bem sucedido, ele quer fazer igual, mas para a glória dele. Então é uma maneira dele conseguir ceifar o máximo de pessoas sem ser ofensivo. Então é por isso que eu falo, o pecado nunca vai parecer ruim para você. O diabo sempre vai enfeitar para ficar bonito. E aí depois a consequência é feia. Então, toma cuidado, mas a gente só consegue ter todo esse discernimento, consegue ter essa visão, essa clareza através do Espírito Santo de Deus e na busca, incansavelmente, de estar com a nossa vida com Deus assim tão latente que a gente tem essa percepção muito mais fácil, né, Dani? Com certeza. A gente ouve a voz de Deus com uma clareza assim tão grande que dificilmente alguém vai vir e atrapalhar a gente nisso. Sim, porque talvez vai ter profeta que vai revelar para você tal coisa, mas essa coisa não está nem escrita na Bíblia, mas talvez você nem pediu uma confirmação de Deus. Então, assim, você já vai lá e vai acatando tudo e vive embaixo daquela falsa promessa. Ah, mas Deus me falou, mas você tem certeza que foi Deus que te falou? Sim. Então, assim, gente, quando Cristo nos encontra, nós encontramos a luz para a vida. Então, é através dessa luz que vai nos guiar os passos. Então, lendo a Bíblia, a gente tem esse discernimento de saber o que é verdade e o que é mentira. Assim como a Mari falou lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, talvez você está preso hoje, até dentro da igreja mesmo, em certo tipo de situações que você está vivendo naquela ilusão, achando que a totalidade da vida é aquilo ali. Mas você precisa acessar a verdade. Você precisa acessar a pessoa de Cristo, que somente Ele vai te revelar se realmente isso que a pessoa te falou, ou se isso que você está vivendo realmente é verdade ou não. Porque aquela pessoa que tem o Espírito Santo fica incomodando, como uma agulhinha assim, ó. Isso aí não tá certo, isso aí não tá bom, isso aí não tá legal. Isso aí... Então, o tempo inteiro ele fica assim. Se você não buscar essa confirmação... E o Espírito testifica o Espírito. Exato. Então, se alguém for levantado de Deus para te falar alguma coisa, amém, escutou. Agora você vai buscar em Deus a comprovação. Você não vai sair tomando decisões porque alguém falou. Exatamente. E tem gente que confia tanto em alguns líderes religiosos, Dani, que aquela pessoa vai mais que Deus para ela. Se aquela pessoa falar assim, vai para a esquerda, ela vai para a esquerda. Fala, vai para a direita, ela vai para a direita. Gente, não é assim. E quando cai, derruba a pessoa. Então, a nossa direção principal é a palavra de Deus e o Senhor, o Espírito Santo. Ok? Deus usa homens na terra para nos abençoar. Tem os profetas de Deus aqui, os sacerdotes do Senhor, claro, para nos instruir. Sim, são pessoas de Deus para nos instruir e tal. Mas o relacionamento de Deus, que é a base sólida para sustentar a nossa vida espiritual. Não solidifique a sua vida espiritual num homem, numa pessoa, porque ela também pode cair. E aí vai desmoronar a tua vida, igual a Dani falou. Então, sempre Deus acima de qualquer coisa. E isso daí é imutável, inegociável. Amém, amiga. Uma outra coisa também que a gente precisa ter na mente, né, é que nós somos aquilo que vemos e ouvimos. A palavra vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você quer que a tua fé seja naquele nível hard, você quer viver pela fé, você quer viver confiando na provisão de Deus. Gente, a palavra mesmo diz, você só vai ter muita fé ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Então, quando você lê, você ouve aquilo que você está lendo e isso vai o quê? Aperfeiçoando a sua fé. Aperfeiçoando a sua fé, aperfeiçoando o seu caráter. Você vai deixando o seu eu ir embora. Você para de dar lugar para certos deuses que antes estavam na sua vida. Agora você vai dar lugar para Cristo, para que Ele tenha uma primazia dos seus passos. Então, é sobre isso, gente. A gente precisa ler a Bíblia. Mari, eu vou ler aqui o versículo 18 do capítulo 3, 2 Coríntios. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. A gente precisa
ser imitador de Cristo de verdade. De verdade. Algo que vem me incomodando hoje em dia, Mari, é o seguinte: as pessoas hoje fazem de Deus um meio para o fim. Eu vou pregar para eu ser famoso, eu vou cantar para eu ganhar fama, para eu ganhar seguidor, para eu ganhar... E assim, aí acaba que o Cristo, né, que antes existia nela, vai embora. Então, por isso que muitas vezes o Senhor não nos coloca em elevada posição, para que a gente não venha se perder. Então, a gente não pode pular os degraus. Deus sabe aquilo que Ele tem para nós. Então, se o nosso degrau é o 1, a gente fica no 1. Se de repente, no meio da caminhada, você subir para o 6, você vai indo um por vez. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Mas um pouco. E aí você vai indo. Mas não queira passar, né, em cima das pessoas, porque não vai adiantar. Quando você chegar lá, um dia você vai cair de lá. E quanto mais alto, maior é o tombo. Então a gente não pode ser imitador de Cristo para falar que eu sou famoso, eu sou isso, eu sou aquilo, mas sim dar a glória devida a Deus. Porque se você hoje está em tal lugar, foi porque Ele te colocou. Porque se não é Ele na sua vida, você não seria nada. Então, não adianta eu ser famoso, eu ter tudo e não ter Cristo. E não ter na suficiência do meu espírito a pessoa de Cristo, porque daí eu vou continuar vivendo insatisfeito, né? E essa é a maior infelicidade do ser humano, é viver insatisfeito. Não adianta dinheiro, não adianta carro, não adianta status, não adianta sucesso, não adianta fama, se eu não tiver tudo que é Cristo. Mas se Cristo, se Deus quiser que você chegue lá, com Ele, você vai chegar. Amém. Mas obedeça à direção de Cristo, mas não viva para elevar o teu nome. O teu nome não é nada. Estou lendo um livro, Mário, que chama 12 Dias para Atualizar a Sua Vida, do Thiago Brunet. E ele fala assim que a mensagem ela tem que ser mais importante que o mensageiro. Com certeza. Então, ele mesmo fala, olha para Cristo. Cristo ele foi o melhor marqueteiro da história. Por quê? Ele estava numa cidade pequena e ele precisava anunciar a mensagem de Cristo, de Deus. Então, ele tinha 3 anos para fazer isso. O que ele fez? Ele chamou 12 pessoas, foi para uma cidade e ele começou a falar assim, esse milagre que eu fiz você não conta para ninguém. Mas aí o Thiago fala assim no livro, quando você fala não para alguém, você estimula ele a fazer. Então assim, ele falou não. Aí que a notícia espalhava. Então assim, ele foi fazendo isso e tal. E hoje a gente fala de Cristo, do que ele fez, do que ele é, sem a gente saber a imagem dele. Então, a mensagem ela é muito mais importante que o mensageiro. Então, se você quer levar tua posição, se você quer levar o seu eu, você não vai ganhar nada com isso. Mas se você botar Deus, a presença de Deus, a unção dele na tua vida, através das suas palavras, pode ter certeza que aí você vai deixar um legado. Porque mais vale um legado do que uma herança. Porque a herança acaba, por muitas das vezes a pessoa não vai nem lembrar da sua face, não vai nem lembrar da sua voz, mas aquilo que você penetrou nela, ela jamais vai esquecer. Glória a Deus. Lembrando que se a gente quer ser imitador de Cristo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a toalha, amarrar a toalha na nossa cintura e lavar o pé do nosso irmão. E para quem não sabe, na cultura judaica, isso era rebaixar ao extremo uma pessoa, porque quem lavava os pés era somente os escravos. Então, aqueles senhores que eram mais poderosos tinham escravos que serviam eles. E o escravo, que era menos dotado de potencial para alguma coisa, que não sabia fazer muita coisa, era o que era colocado para lavar os pés das pessoas. Ou seja, o pior escravo era colocado para lavar os pés das pessoas. E Jesus se rebaixou a isso. E lavou o pé de pecadores, de traidores e de negadores do seu nome. Então, se você quer ser imitador de Jesus, já se prepara para colocar a toalha amarrada na sua cintura e servir pessoas, independente do que elas façam, ao seu respeito, se elas vão te honrar ou não. Jesus foi lá e lavou os pés. E não fazer algo esperando receber algo em troca. Não. Esse é o amor ágape, né? Sim. É amar sem esperar algo em troca. Porque senão também não adianta nada, né? Não adianta nada. É como sino que retine, né? A gente pode fazer o que for, mas se ele não tiver amor, de nada valeria. Não. Eu posso falar línguas estranhas, eu posso ter curar, todos os dons, mas se não tiver amor, de nada vale eles, né? De nada vale eles. E esse amor quem nos dá é Cristo. Glória Cristo a Deus. Nos dá a luz da vida, nos dá o entendimento do verdadeiro amor, nos dá a esperança.
Cristo é tudo. Quanto mais a gente se enche dele, mais a gente transborda na vida de outras pessoas. Né? Então, que a gente possa se encher, se nutrir do alimento correto, para a gente poder demandar para outras pessoas também, igual a gente está aqui. A gente se nutriu e a gente trouxe à mesa o pão para poder passar para vocês. Mas se a gente não tivesse se alimentado antes, mal para a gente teria. Né? A gente teria malemar para a gente. Mas a gente se nutriu bastante para poder passar para vocês como um rio que flui, uma fonte corrente que jorra água. É assim que nós devemos ser, parar de reter, parar de querer só para nós, a glória é para nós, tudo para nós, é eu, não. Como é que tá meu irmão? O que eu posso fazer pelo meu irmão? Será que ele precisa de um abraço hoje? Será que ele precisa de uma oração? Será que ele está precisando de algum alimento? Senhor, me usa, eu quero ser resposta de oração na vida do meu irmão. E essa aqui é a nossa principal oração, e é a minha hoje. Amém, que eu seja resposta de oração na vida de outra pessoa. Amém. E Amém? É muito bom a gente ter essa certeza, né, amiga, que Sim. Mesmo com imperfeições, mesmo com inúmeras falhas, mesmo que com vários problemas, o Senhor nos vê, nos ouve Sim. E nos escolhe, né, para às vezes dar direção para alguém. Ele não fala com o nosso espírito para a gente levar uma mensagem para salvar, para curar e principalmente para trazer esperança, porque nós devemos ser pessoas que, além de todas as coisas, para ser imitador de Cristo, é levar a esperança de Cristo para as pessoas. Aleluia. Tem mais alguma coisa, Dani, que você queria colocar para nós hoje? Essa mesa aqui hoje é toda sua. Algum agradecimento, alguma palavra direcionada? Bom, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? Agradecer a vida da Mari, por ter confiado em mim esse podcast 36. Tava muito nervosa, é verdade. Eu achei que não ia conseguir, mas o Senhor, Ele que nos fortalece. E uma mensagem que eu queria deixar para você é: nós precisamos ser estratégicos e intencionais na nossa caminhada com Cristo. A gente não pode viver apenas por achar que existe, mas sem propósito, sem estratégia nenhuma. A gente tem que ter o nosso propósito e todo dia acordar na mente qual é a estratégia de hoje que eu vou fazer para alcançar aquele propósito. Ah, mas eu ainda estou acessando o processo. Mas você precisa nutrir a sua promessa, você precisa aprender no processo para que logo você chegue no seu propósito. E ser intencionais. A gente precisa ser intencionais na caminhada com Cristo. A gente precisa buscar Cristo para poder salvar pessoas. A gente precisa buscar Cristo para a gente ter a unção do Senhor, a presença de Deus na nossa vida, senão tudo que a gente faça e fale será em vão. Sem o poder de Deus, a gente não é nada e nossa palavra não significa nada. Aleluia, glória a Deus. A gente estava aqui conversando e Deus colocou no meu coração, então eu vou ler para encerrar Salmos capítulo 40, eu vou ler alguns versículos aqui. Toma essa palavra para você. Assim como Deus fez uma grande obra na nossa vida, a Dani contou passado dela, a trajetória dela de vida, aquilo que ela sofreu, né, tudo isso, mas aquilo que Deus fez, a obra grande que Deus fez na vida dela, e glória a Deus por isso, né, e a minha vida também, contei, né, no episódio anterior, né, como que foi um lar destruído, disfuncional, da onde eu vim e o que Deus fez. Então, toma para você essa palavra, eu vou ler aqui, ó, Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, um Deus que se inclina para nos ouvir, olha só. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que eu posso contar. Então é isso que nós viemos fazer nesses 2 últimos episódios, né, Dani? Mostrar de onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou. E quão mais coisas Ele quer fazer nas nossas vidas que não tem como a gente contar ou mensurar. Mas o nosso propósito é continuar e permanecer na presença dEle, nos pés dEle, como Maria, ouvindo e recebendo a boa parte, que é a palavra do Senhor. Que você fique com isso no seu coração também, com um testemunho tão lindo da Dani, que
que ela contou aqui, edificou tanto as nossas vidas. Eu creio que todos nós, o Senhor quer fazer quer moldar de um carvão para uma joia rara. E Ele pode fazer isso. Só o Senhor pega os cacos, Ele é o oleiro, Ele é o artesão perfeito e pode fazer algo novo, um vaso novo, remodelado, diante da presença dEle. Então, fico com essa palavra, dou glória a Deus pela sua vida, Dani. Obrigada Amém, por amiga. compartilhar de novo, né, mais um pouco das suas experiências com Deus. Eu sei que isso é muito pouco daquilo que Deus ainda vai fazer. Você vai contar muitos mais milagres que vai acontecer e provar e ver de que o Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. E nós vamos provar e ver dia após dia da bondade do Senhor, eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse podcast amiga. também vai provar e ver o quanto o Senhor é bom. Estamos Amém. começando aqui. É um início, algo pequeno, mas grandioso nas mãos do oleiro. Ele vai fazer algo muito grande. Eu creio. E vamos lá, né? Porque eu tive que correr atrás da mulher para começar o podcast e não teve brinde. Mas agora vai ter brinde. Então, pessoal, que Deus abençoe. Curte, comente, compartilhe, ative o sininho, segue a página, nos siga nas redes sociais, nos ajude a edificar outras vidas e nos ajude a fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas. Vocês precisam fazer essas ações, ó. Curte, comente, compartilhe, ative o sininho e vão para cima. Que Deus abençoe. Amém. Mais um podcast na mesa. Até mais, pessoal.